Olá, meu querido irmão, bom dia a todos. Saúdo você com a graça e a paz do Senhor Jesus, aquele que vive, reina e tudo faz pelo nosso bem no presente e na eternidade. Que bom que você separou esse tempo para vir até este canal, celebrar a Jesus conosco por meio deste culto coletivo, onde exaltamos a soberania de Deus, em seu amor, em sua graça, em seus caminhos, meditamos em sua santa verdade e juntos louvamos a Deus. Nos colocamos em oração, intercedemos, agradecemos e em tudo isso somos alimentados espiritualmente pela direção e ação do Espírito Santo. Portanto, meu querido irmão, irmã, sejam muito bem-vindos para juntos celebrarmos a Jesus aqui no canal da Primeira Igreja Batista em Vila do Sol. E vamos iniciar este culto falando com Deus, suplicando, agradecendo, colocando diante de Deus nossas vidas, famílias, igrejas, a nação e o mundo, pedindo que o Senhor nos conduza, nos capacite, nos abençoe e nos guarde, pois nele está a nossa esperança e sabemos que podemos contar com a sua fidelidade. Portanto, convido você a fechar os seus olhos e a orar comigo neste momento. Grandioso Deus e amado Pai, louvado seja o teu santo nome, Deus. Agradecemos a Ti, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua justiça e pela misericórdia com a qual o Senhor tem nos conduzido. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos colocou no planejamento dos céus. E assim o Senhor nos amou de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar, a fim de nos remir de todos os nossos pecados, para nos conduzir dessa terra ao céu. Obrigado a Deus, porque o Senhor tem sustentado a Sua igreja. Ó Pai, continua nos guardando, nos dando livramento, nos dando sabedoria, ó Deus, para seguir no caminho do centro da Sua vontade. Continua iluminando, ó Deus, a mente de cada um de nós a partir da Tua santa palavra. E, ó Deus, eu lembro nesses momentos das autoridades, ó Pai, que estão à frente da luta que persiste contra esse coronavírus, ó Deus, que ainda assola o mundo. E te suplico, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando, dando força, capacitação às autoridades militares, às autoridades políticas, às autoridades da saúde, que o Senhor esteja também os guardando, os dando livramento, proteção no seu ambiente de trabalho, pois sabemos, ó Deus, que a luta tem sido grande, mas não tem faltado o teu amparo, a sua proteção. Obrigado a Deus por esse momento privilegiado em que o Senhor nos permite nos reunir em um culto coletivo, para celebrar o Teu santo nome, para meditar em Tuas verdades, para, Deus, nos colocar em oração, suplicar e agradecer a Ti por tudo aquilo que o Senhor tem feito por cada um de nós. É por isso que nós oramos, iniciando este culto, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. E, queridos, nós vamos seguir louvando a Deus com o hino de número 416 do cantor cristão, Filhos da Luz. Louvemos ao Senhor, igreja.
do Senhor, num texto muito rico que se encontra lá no livro de Salmo, capítulo 119, versículos de 9 a 11, também o versículo 105. E ainda o texto que se encontra em Hebreus 4, versículo 12, onde vai nos dizer assim a palavra de Deus, irmãos: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando-o segundo a tua palavra? De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E queridos, nós vamos seguir louvando ao Senhor com o nosso período de cânticos. Louvemos a Deus com muita alegria, igreja. Salmo 121, versos 1 e 2 nos diz assim: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É nele que nos refugiamos, é nesse Deus poderoso que nos guarda, que nos protege em meio às tempestades que vêm nos assolar, em meio às lutas que enfrentamos no nosso dia a dia. Ele tem sido o nosso guarda, o guarda fiel, o guarda de Israel. É isso que nós vamos estar cantando neste momento. Lugar seguro. Veio o temporal, veio o dia mau, mas Deus me faz assim, pés sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Oh, 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 guarda minha saída, guarda minha entrada, Ele é minha sombra, mão direita que não falha, durante o dia o sol não pode me ferir, com Ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus, não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Veio o temporal, veio o dia mau, mas Deus me faz assim, pés sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Oh, 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 guarda minha saída, guarda minha entrada, Ele é minha sombra, mão direita que não falha, durante o dia o sol não pode me ferir, com Ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus, não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus, não paro de olhar para os montes, Ele não descansa,
estamos enfrentando. A palavra de Deus nos garante que tudo nessa vida passa, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. De fato, nós estamos comprovando isso dia após dia. A palavra do Senhor, ela permanece, ela é nosso escudo e é nela que nos agarramos, é nela que nos seguramos. É ela que nos dá a certeza de que o nosso Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente. Escudo. Toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu das ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Louvado seja Deus, nós vamos orar mais uma vez, pedindo que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento
para ouvir, compreender, acatar e colocar em prática a sua vontade, na qual iremos refletir a partir da reflexão da palavra de Deus. Feche seus olhos mais uma vez, ore comigo. Grandioso Deus, amado Pai, muito obrigado, a Deus, por tudo aquilo que o Senhor já nos comunicou até o presente momento por meio deste culto. Na letra do hino, na Tua palavra que foi lida, nos cânticos que foram entoados. E, ó Deus, nesse momento em que nos preparamos para ler e refletir em Tua santa palavra, te suplicamos, ó Deus, que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento para entender a mensagem que está além da letra, para entender o que o Senhor quer comunicar aos nossos corações a partir da Tua santa palavra nesta manhã. Por isso nós oramos a Deus e desde já te agradecemos, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Queridos, para a reflexão desta manhã, nós estaremos lendo um texto que se encontra lá no Salmo 119, versículo 130, e nós estaremos refletindo nesse texto a partir do tema a supremacia das Escrituras Sagradas. Salmo 119, versículo 130, vai nos dizer assim a palavra de Deus, irmãos: a exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. A supremacia das Escrituras. Meus irmãos, vamos refletir um pouco hoje, à luz do texto bíblico que acabamos de ler, sobre a supremacia da Bíblia, sobre a eficácia da palavra de Deus em tornar bem-aventurada a jornada daqueles que se empenham em cumprir os seus preceitos e se permitem ser conduzidos pela ação do Espírito Santo, baseados nessa verdade que molda o caráter, santifica o coração, alimenta o espírito, purifica a mente, endireita os caminhos, lapida o nosso testemunho cristão, nos dá visão, discernimento, aperfeiçoa nossas vidas, a fim de que sejamos vitoriosos, nos torna pessoas voltadas para o bem e que vivem para a glória de Deus. A Bíblia nunca deve ser considerada como um livro comum, como apenas mais um dentre inúmeras literaturas que já passaram pelo mundo e foram esquecidas. Isaías 40, versículo 8 diz: seca-se a erva e cai a sua flor, mas as palavras do nosso Deus permanecem eternamente. Jesus mesmo declarou em Mateus 24, 35, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Não foram poucos os ditadores que se levantaram sobre a face da terra, invadiram casas, vasculharam comunidades inteiras, buscando exemplares da Bíblia para amontoá-los em praça pública e queimá-las à vista de todos, com o intuito de enterrar a verdade de Deus no esquecimento. Mas a palavra de Deus sobreviveu às chamas, aos ditadores, às perseguições, às investidas malignas e à incredulidade humana, pois o Deus que é maior do que tudo e todos garantiu que o nosso acesso às verdades eternas seja mantido. A Bíblia Sagrada não é mais uma verdade, ela é a verdade suprema. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. 2 Pedro 1, versículos de 19 a 21 declara: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vossos corações, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. O que precisamos conhecer, compreender, acatar e pôr em prática para termos uma história bem-aventurada aqui e por toda a eternidade está na palavra de Deus. Por isso, em primeiro lugar, por que eu creio na Bíblia? Queridos, eu creio na Bíblia porque ela é totalmente fiel e confiável quanto à sua origem, conteúdo e propósito. Ela vem de Deus, revela a Deus e chama o homem de volta para Deus. O homem não é o centro da Bíblia, Deus é. A Bíblia é o livro dos livros.
concebida no céu, nascida na terra, inspirada pelo Espírito de Deus, escrita por homens santos de Deus, proclamada pela igreja, crida pelos remidos e perseguida pelo mundo. A Bíblia é o livro mais lido do mundo, mais amado do mundo e o mais perseguido do mundo. Destaco 3 verdades sobre a Bíblia. Primeiro, quanto à sua origem, afirmamos categoricamente que a Bíblia procede de Deus. A Bíblia não foi concebida no coração do homem, mas no coração de Deus. Não procede da terra, mas do céu. Não é produto de elucidação humana, mas da revelação divina. Muito embora homens santos foram chamados para escrever a Bíblia, e nesse processo Deus não tenha anulado a personalidade deles, nem desprezado o conhecimento deles, o conteúdo da Escritura Sagrada é inerrante. O próprio Deus revelou o seu conteúdo e assistiu os escritores para que registrassem com fidelidade a palavra de Deus, não a deles. A Bíblia é digna de inteira confiança, pois é inerrante quanto ao seu conteúdo, infalível quanto às suas profecias e suficiente quanto ao seu propósito. Segundo, quanto ao seu conteúdo, afirmamos que a Bíblia fala sobre Deus e sua oferta de salvação. Só conhecemos a Deus porque Ele se revelou. Revelou-se de forma geral na obra da criação e de forma especial na sua palavra e na pessoa de Jesus Cristo. É verdade que os céus anunciam a existência de Deus e toda a terra está cheia da sua bondade. É verdade que podemos encontrar as digitais do Criador em toda a criação à nossa volta e em todo o vasto universo. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das suas mãos, diz o Salmo 19. Porém, conhecemos acerca do seu plano redentor somente através das Escrituras. A salvação é um plano eterno de Deus. Desde a eternidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Deus triuno, planejou a nossa salvação. Nesse plano, o Pai escolheu para si um povo e envia seu Filho ao mundo para redimi-lo. Jesus fez-se carne, veste pele humana, vive entre os homens, cumpre cabalmente a lei, satisfaz a justiça divina e, como nosso representante e substituto, leva sobre si nossos pecados sobre a cruz e morre vicariamente, pagando nossa dívida e adquirindo para nós eterna redenção. Completando a obra da salvação, o Espírito Santo aplica de forma eficaz a obra de Cristo no coração dos remidos, de tal forma que aqueles que Deus chama também os justifica, e aos que justifica também os glorifica. É impossível, portanto, que aqueles que foram chamados por Deus, que aceitaram a Jesus Cristo como seu Salvador pessoal e foram remidos, regenerados e selados pelo Espírito Santo, pereçam eternamente. Somente na Bíblia nós entendemos isso. O mesmo Deus que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, diz a palavra de Deus. Terceiro, quanto ao seu propósito, quanto ao propósito da Bíblia, afirmamos que ela visa a glória de Deus e a redenção do pecador. A Bíblia não é um livro antropocêntrico, é teocêntrico, ou seja, seu eixo central não é o homem, mas Deus. Seu propósito não é exaltar o homem, mas promover a glória de Deus. Não é mostrar quão grande o homem é, mas quão gracioso é Deus. A história da redenção é a mais bela história do mundo. Fala de como Deus nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Fala de como Deus nos resgatou, estando nós prisioneiros no cativeiro do pecado. Fala de como, dominados pelo príncipe da potestade do ar, Deus então nos libertou, nos tirou. Nossa redenção tem como propósito maior a manifestação da glória de Deus e o nosso prazer dele, porque Deus é gracioso, misericordioso, vitorioso sobre todo mal, para nos resgatar do pecado e nos conduzir dessa terra ao céu. As Escrituras Sagradas vêm da plenitude do Espírito Santo, de modo que não há nada nas profecias, na lei, no Evangelho ou nas epístolas que não desça da majestade divina. Em segundo lugar, queridos, a palavra de Deus é confiável e suficiente. É
é confiável e suficiente. Deus existe e Ele se revelou. Revelou-se de muitas formas, por meio da criação, através da nossa consciência, nas Sagradas Escrituras e, sobretudo, por meio de Cristo Jesus. Por isso, podemos conhecê-lo. Tudo quanto Deus quis que o homem soubesse a seu respeito está patente das Escrituras Sagradas. Devemos examiná-las porque elas testificam acerca de Deus. Uma pergunta, porém, precisa ser feita. As Escrituras são confiáveis? Podemos ter garantia de que seu conteúdo é inerrante e infalível? As Escrituras são suficientes para termos uma fé madura e uma vida abundante? Para responder essas perguntas, vamos considerar 3 verdades. Primeiro, as Escrituras Sagradas, a Bíblia, ela é inerrante. As Escrituras não contêm erros. A palavra de Deus não pode falhar. Seu conteúdo foi revelado por Deus. Seus autores foram inspirados por Deus. Seu registro foi assistido pelo Espírito Santo de Deus. Portanto, há exatidão nas descrições, precisão nos relatos e inerrância dos ensinos. A origem da Bíblia está no céu. Seu verdadeiro autor, o Espírito Santo, foi quem inspirou homens santos para registrar tudo quanto aprove a Deus nos informar. A Bíblia foi escrita num período de 1100 anos. Cerca de 40 homens foram usados por Deus, de culturas diferentes, escreveram em tempos diferentes, para públicos diferentes, e não há sequer uma contradição na Bíblia Sagrada. Isso porque o próprio Deus é o autor. Porque Deus é verdadeiro em seu ser, sua palavra não pode falhar. Deus escreve com uma pena que nunca borra, fala com uma língua que nunca erra, age com uma mão que nunca falha. Entenda isso. Segundo, as Escrituras são infalíveis em suas profecias. As profecias bíblicas, meus irmãos, são específicas, exatas e muito bem definidas. Milhares de profecias já se cumpriram e tantas outras estão se cumprindo literal e fielmente. Nenhum livro religioso da história se compara à Bíblia neste quesito em particular. A probabilidade de um homem cego encontrar uma agulha que você escondeu no palheiro é a mesma das profecias bíblicas terem se cumprido por uma mera coincidência do acaso. Muitos críticos, arrotando uma sabedoria arrogante, tentaram desacreditar a Bíblia, mas seus argumentos insolentes caíram no pó do esquecimento e a Bíblia segue vitoriosamente, cumprindo suas profecias com exatidão. A Bíblia é a bigorna de Deus que quebra todos os martelos dos críticos. O caminho mais curto para entendermos a Bíblia é aceitarmos o fato de que Deus está falando em cada linha. Terceiro, as Escrituras são suficientes quanto à sua doutrina e vida. Não precisamos de outras revelações extra-bíblicas para conhecermos tudo quanto Deus quer que saibamos para termos uma vida plena. Aliás, Deus lança uma maldição sobre aqueles que subtraem das Escrituras o que nelas estão e sobre aqueles que acrescentam a elas o que nelas não estão. A revelação de Deus está completa e fechada. Não existem novas revelações, não existem mensagens novas vindas direto de Deus à sua igreja. A igreja apostólica hoje não é aquela que nomeia novos apóstolos, trazendo novas doutrinas estranhas às Escrituras, mas aquela que segue a doutrina dos apóstolos já registrada na Bíblia Sagrada. Toda doutrina que não emana das Escrituras é falsa doutrina. Toda ética que não está embasada na verdade das Escrituras produz um comportamento reprovável. Não precisamos correr atrás das últimas novidades do mercado da fé em busca do conhecimento, experiência que nos levem a uma vida mais profunda com Deus. Pelo contrário, devemos examinar as Escrituras, pois na palavra de Deus temos um reservatório inesgotável e uma fonte inacabável de tudo aquilo que devemos crer e praticar. Nossa visão de Deus precisa ser controlada não pelo que vemos no mundo, mas pelo que a Bíblia nos autoriza a crer.
A não ser que a palavra de Deus ilumine o caminho, toda a vida do homem estará envolta em trevas e nevoeiro, de forma que eles inevitavelmente irão se perder. A Bíblia é de fato nossa única regra de fé e prática, inerrante, infalível e suficiente. Em terceiro e último lugar, irmãos, a palavra de Deus nos aperfeiçoa para o bem. Assim como diz lá em 2 Timóteo 3, versículos 16 e 17, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Por outro lado, 1 Coríntios 3, versículos 18 e 19 dizem: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Um crente maduro é alguém aplicado ao conhecimento da palavra de Deus. O exercício da bondade é fruto do conhecimento. É o conhecimento de Deus e de sua palavra que nos leva à ação da bondade. A mente do crente maduro está cheia da verdade e seu coração está cheio de amor. Suas obras são regidas pelo seu conhecimento bíblico. Suas mãos são operantes porque sua mente está governada pelo pleno conhecimento do Evangelho. Paulo elogia os crentes de Roma, dizendo que eles estavam cheios de todo conhecimento. Eram crentes aplicados no exame das Escrituras. Estavam comprometidos com a sã doutrina. O conhecimento deles desembocava na prática da bondade. Os crentes de Roma não eram apenas teóricos, mas transformavam o seu saber numa prática abençoadora para toda a comunidade. Um crente maduro é conhecido por estar apto para o mútuo aconselhamento. A admoestação ocorre quando confrontamos, confortamos e encorajamos as pessoas com palavras cheias de conhecimento e bondade. Não há admoestação sábia sem conhecimento. Não há admoestação eficaz sem bondade. Não há aconselhamento mútuo na igreja sem o conhecimento da verdade e sem a prática da bondade. Precisamos transformar o conhecimento que temos em atos de bondade. Precisamos admoestar uns aos outros, firmados no conhecimento das Escrituras e também regidos por uma atitude de bondade infalível. Sem o conhecimento da palavra, nos tornaremos liberalmente carnais em nossas exortações. Sem o exercício da bondade, nossas admoestações podem esmagar a cana quebrada e apagar a torcida que fumega, ou seja, pode agravar a dor daquele que já está ferido e afastá-lo ainda mais, em vez de reaproximar e restaurar. Adicionar a bondade ao conhecimento é o que nos torna aptos para admoestarmos uns aos outros com eficácia. Portanto, queridos, que nossa igreja seja uma comunidade de terapeutas da alma, que nossos relacionamentos reflitam o cuidado de uns para com os outros, abençoando uns aos outros e cuidando uns dos outros. Que nossa igreja seja formada de crentes comprometidos com a maturidade cristã, a partir do conhecimento da palavra de Deus. Que com essa verdade, Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe sua semana. Amém. Em Jesus confiar, suas leis observar. Oh, que gozo, que bênção, que paz. Satisfeitos guardar tudo quanto ordenar. Alegria perene nos traz. Crer e observar tudo quanto ordenar. O fiel obedece ao que Cristo manda.
inimigo falaz e a calúnia mordaz, Cristo pode desprestigiar.